Nova alta do Ibovespa, SLC Agrícola faz novas aquisições de terra, como que foi o Bitcoin durante a semana e os resultados do quarto TRI de 2024 para a próxima semana. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Peço para curtir e comentar o vídeo desde já, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Falando um pouco do Ibovespa, essa semana subiu mais 2,63%, saindo da faixa de 129 mil pontos para 132 mil pontos. E o que ocasionou essa alta de mais de 2%? Vou falar de alguns indicadores que podem ter impulsionado estímulos da China. Na última semana, a China anunciou um plano de iniciativas para aumentar o consumo interno. Entre as medidas prometidas estão um ajuste no salário mínimo e estabilidade do mercado. As medidas impulsionaram as commodities, o que tende a beneficiar os países emergentes e exportadores como o Brasil. Aqui eu quis deixar alguns detalhes dessa notícia. Os principais produtos exportados para a China são soja, milho, açúcar, carne bovina, carne de frango, celulose, algodão e carne suína. E quais as empresas que podem se beneficiar dessas exportações? SLC Agrícola, produtora de soja, algodão e milho. Ação Martinho, empresa de sucro energética que exporta etanol. Kepler Weber, empresa de armazenagem e concentragem de grãos, a Boa Safra, vendedora de soja, e a Três Tentos, fabricante de defensivos agrícolas. E não poderia faltar a Vale, porque 50% da receita vem da China. Então, se a China impulsiona essa compra, impulsiona o mercado, a Vale também vai se beneficiar. Um segundo ponto são os juros no Brasil. Na última quarta-feira, o Copom do Banco Central elevou a Selic para 14,25% ao ano, cumprindo a projeção em dezembro. No comunicado, o colegiado do Banco Central sinalizou uma nova alta da taxa básica de juros para a próxima reunião, indo para 15,25%. Perceba, pessoal, que a Selic é como se fosse uma mola comprimindo o Ibovespa. No gráfico, em azul é a Selic, em vermelho o Ibovespa. Perceba que em momentos que a Selic baixou, o Ibovespa subiu. E em momentos que a Selic subiu, o Ibov baixou. E por que esse movimento acontece? Porque os títulos públicos do Brasil começam a pagar taxas muito atrativas. Então o investidor pensa, por que eu vou para a renda variável, onde há risco, se eu posso conseguir 10%, 12% ao ano na renda fixa sem correr risco nenhum? Então o Ibovespa tem que ter um prêmio para poder ganhar da Selic. Por exemplo, em 2020, quando a Selic estava em 2%, muita gente migrou para o Ibovespa, porque acreditava que as empresas pagariam mais do que a própria Selic. Porém, nesse movimento, quando a Selic está muito alta, pagando altos juros, ela acaba comprimindo o Ibovespa. Aqui há um gráfico mais extenso, de 2004 a 2024, mas perceba num gráfico menor, de 2015 a 2024, que acontece a mesma situação. A Selic baixou de 14% para 2%, o Ibovespa subiu dos 40 mil pontos até essa faixa atual de 120 a 130 e tem andado de lado nos últimos anos, à espera de novos resultados. Perceba, pessoal, que a taxa Selic está nos níveis de 2016. A taxa Selic atual está nos níveis de 2016, que ela chegou a pagar esses 14% e 15%. Então, só uma reflexão. Se você tivesse investido no Ibovespa em 2016, você teria tido uma alta de 218%. E olha que o Ibovespa não é o melhor índice, pessoal, porque se você for um investidor consciente, sem se meter em rolo, sem se meter em empresas endividadas, pegando empresas sólidas, você consegue bater o Ibovespa com muita consistência. Terceiro ponto, juros nos Estados Unidos. O FONC, que seria como se fosse o Copom dos Estados Unidos, manteve as taxas inalteradas no intervalo de 4,5% a 4,5% ao ano. Perceba, pessoal, que nos Estados Unidos não é uma taxa fixa, eles têm uma banda de taxa. Então eles mantiveram de 4,25 a 4,5. Também manteve a projeção de 2 cortes de 0,25 nos juros em 2025 no gráfico de pontos, enquanto o mercado esperava apenas um corte. O Fed, porém, elevou as projeções para a inflação para 2025 e 2026. A autoridade monetária norte-americana também projeta um PIB mais fraco e desemprego maior. No começo dessa semana, o dólar deu uma baixada até a faixa dos 5,65. Até aproveitei para fazer uma compra nessa faixa de 5,66 e depois, do meio da semana para frente, o dólar voltou a aumentar. E olha que interessante, pessoal, o que está acontecendo? Os investidores não gostam de incerteza e com a nova presidência dos Estados Unidos, o Trump, com essa taxação, taxa, volta atrás, taxa um novo país, taxa a China, os investidores procuram locais mais seguros para poder aportar.
E perceba, pessoal, durante essa semana houve um fluxo estrangeiro positivo para o Ibovespa, enquanto um fluxo pessoa física negativo. Será que a gente está sardinhando aqui no Ibovespa e os investidores estrangeiros sabem algo que nós não sabemos? É muito capital que tem migrado para o Brasil. Falando um pouco do cenário doméstico, os investidores repercutiram o índice de atividade econômica. Considerando uma prévia do PIB, o índice registrou uma alta de 0,89 em janeiro sobre o mês anterior e ficou bem acima da expectativa do mercado. Na avaliação do Bank of America, o número não altera a visão de que há uma desaceleração da atividade em curso. E segundo os economistas do banco, a maioria dos indicadores de atividade econômica seguem mostrando contração ou neutralidade. O BOFA manteve a projeção de crescimento de 2% do PIB brasileiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um projeto de lei sobre a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil por mês, o que já era esperado pelo mercado. Girando um pouco para o mercado, essa semana, na sexta-feira, a SLC Agrícola adquiriu 100% do capital da subsidiária por 103 milhões. Lendo um pouco da notícia, antes da abertura do mercado na sexta-feira, a SLC firmou um acordo para adquirir a fatia de 47,8% da SLC MIT Empreendimentos Agrícolas, que pertencia à Mitsui por 103 milhões, passando a deter 100% das ações. A área plantada da SLC-MT na safra 24-25 é de 54,8 mil hectares, consequentemente 26,2 mil hectares, que seria 47,8% da fatia comprada pela SLC. E perceba, pessoal, que a SLC Agrícola, nas últimas 2 semanas, vem fazendo compras muito recorrentes, vem comprando vários hectares de terra. SLC anuncia a compra da Sierentes Agro por 135 milhões. Tem o vídeo aqui no canal explicando um pouco melhor sobre os pontos positivos dessa aquisição. O controle da operação pela SLC Agrícola deverá ocorrer a partir do dia 1º de julho e permitirá à empresa um crescimento de 13% sobre a área plantada na safra 24-25. A SLC adquire terras da fazenda Paladino e expande a atuação em Minas Gerais. No dia 14, a SLC anunciou que adquiriu em torno de 40 mil hectares físicos, correspondente a uma área no município de São Desidério, na Bahia, e também anunciou em torno de 8 mil hectares físicos da compra no município de Unai, em Minas Gerais. E eu quero mostrar para vocês, pessoal, que a SLC é uma empresa muito anticíclica. O que é isso? É que em momentos de baixa, a SLC costuma comprar terras para poder aproveitar os momentos de alta. É uma empresa de commodities, então a gente tem que ficar vidrado principalmente no que a SLC vende. Perceba, a SLC reporta prejuízo de 51 milhões no quarto TRI de 2024, mas por que ela reportou esse prejuízo? No ano passado, o algodão teve uma queda de 27%, a soja uma queda de 17% e apenas o milho ficou estável, uma subida de 1,2%. Então nós temos que ficar vidrado principalmente no que a empresa vende. Esse que é o importante, é de onde vai vir a receita. Então, em momentos de baixa, é o momento que a SLC faz expansão, que ela compra para poder aproveitar momentos de alta. Fazendo uma analogia com o investidor, imagine que está tendo uma crise global, todos os ativos estão caindo. É nesse momento que você tem que olhar com mais carinho, porque muitas vezes o preço caiu, mas as ações estão apresentando bons lucros, têm apresentado bons balanços, bons dividendos e seria o momento de você comprar. A SLC faz algo parecido. No momento de queda, no momento que parece que tudo vai acabar, que as terras estão baratas, é o momento que ela vai comprar para poder aproveitar o momento de alta. Falando um pouco sobre Bitcoin, uma semana muito tranquila, sem grandes movimentos, praticamente em linha com o final da semana passada. Apenas quis destacar essas 2 notícias. Quem será que vai estar certo no futuro? Vamos aguardar para ver. A Strategy venderá até 21 bilhões em ações preferenciais para poder comprar Bitcoin. A empresa fundada por Michael Saylor já possui praticamente 500 mil Bitcoins, que equivale a 42 bilhões de dólares. E pela 5ª semana seguida, fundos de investimento em criptomoedas registram saques e totalizam 6,4 bilhões no período. Quem será que vai estar certo daqui 1, 2 ou 10 anos, pessoal? Vamos aguardar para ver. Aqui foram os vídeos do canal dessa semana, pessoal. Giro de notícias no domingo passado, Eletrobras, minha carteira de dividendos, Santander pode fechar o capital, falei da Itaúsa, Klabin, Mali Metal Leve, 3 indicadores para escolher ações, Energisa, Taesa e VEG. Se ainda não tiver visto algum vídeo, aproveita o domingo para poder maratonar. E aqui o calendário de resultados de quarto TRI de 2024 para essa semana, apenas das empresas que eu sigo de olho: Sabesp na segunda-feira, Boa Safra, Bradespar e Taurus Armas, Equatorial, Celesc e Copasa.
À medida que for passando a semana, vou fazendo vídeo mostrando para vocês os resultados. Então é isso, pessoal. Queria deixar para vocês esse giro de notícias no domingo. Aproveito para desejar uma ótima semana e um grande abraço.